Vou pontuar e vou surfar uma outra onda que você colocou pra gente, ok? Uma coisa interessante sobre pastilha de freio. Todos os automóveis hoje, ao longo do tempo, melhoraram o próprio produto, pastilha de freio, produto com muita tecnologia, tem um tom de acordo com, na média geral, ok? Uma média, a pastilha vai oscilar de acordo com o trecho, o motorista, uma pastilha de freio dura lá em torno de 25, 35 mil quilômetros. Uma média generalizada, não estou cravando isso, porque senão pode haver controvérsias, mas é só para dar uma ideia importante. Na substituição de pastilha de freio, por exemplo, Eugênio, uma coisa que você falou sobre freios. Quando eu vou substituir lá uma pastilha de freio, por exemplo, que é uma coisa relativamente simples, mas não é tão simples. No caso do nosso portfólio da marca Confap, nós temos nossa pastilha de freio. Então, tirar lá a pastilha velha, colocar a pastilha lá, e no freio traseiro, se for a tambor, tirar o tambor traseiro, fazer o mecânico, agora uma dica para os mecânicos, né, o próprio consumidor, aquele que tem o seu automóvel, o cara fazer uma checagem, um reajuste nas sapatas de freio, ok? Fica mais, então o pedal de freio na hora já fica melhor. O mecânico e o consumidor devem entender que toda vez que eu troco a pastilha de freio, eu preciso de andar devagarinho para assentar a pastilha ao disco. 100 a 150 km. Então, mais ou menos assim, o freio, como se você chegasse com o freio muito bom, a pastilha está baixa. Vou trocar para não trocar o disco futuramente e gastar mais valor agregado. Então, quando eu botar a pastilha nova, a minha eficiência vai diminuir um pouquinho. Então, eu tenho que andar com um pouquinho mais de cuidado. Pessoal a galera aí dos nossos consumidores, nossos clientes que têm automóvel. Então, é importante você frear um pouquinho mais devagarinho, para eles façam 150 mil quilômetros. Perdão, 150 quilômetros em média. Então, vai ter o assentamento ideal e o freio de mão vai ficar justo automaticamente no caso de freio a tambor da roda traseira. Como diz o Henrique, vou surfar na onda dele. E a gente, quando mexe no bolso, né, a gente fala de revisão, às vezes algumas pessoas acham que é indústria, quer que troque, não é nada disso. Nessa pesquisa também que já citamos aqui, disse que o carro com pneu calibrado traz uma economia de combustível. O carro com os freios revisados também traz uma economia de combustível. Então, como combustível no nosso país não é algo tão caro, se a pessoa fizer o teste, vai dar para economizar alguma coisa, né? Vou aproveitar o papo que eu e o Eugênio tivemos ontem. Falando sobre o consumo de automóvel, especificamente o automóvel que a gente usa para o serviço, e o Eugênio comentou comigo, né, que no manual dos carros agora, que nós estamos andando, são 0 quilômetros, o fabricante recomenda 35 libras no pneu, para melhorar o consumo e o desempenho do carro. Então, eu até, claro, não sou um especialista, mas não, todo o conhecimento não está em mim. Então eu achei aquilo intrigante, você vê, a calibragem que eu achava que era 32, na minha opinião, era uma opinião, por causa do carro antigo, era do mesmo modelo, mas com uma outra estrutura. Agora o próprio fabricante orienta com 35, fiquei surpreso. Falei, caraca, Eugênio, fiquei surpreso com esse valor, que eu nem tinha... Cometi, vamos se fosse ignorância, Eugênio, de não abrir nenhum manual, meu velho, desculpa. Olha que eu oriento isso bastante, mas dessa vez o seu velho esqueceu. E essa economia, pessoal, as literaturas divergem um pouco do nosso segmento, sim, é verdade isso. Mas, em geral, vamos considerar uma economia de combustível por esse simples fato de calibrar o pneu adequadamente, entre 6% a 10%. É significativo quando você soma isso a mês, a ano, dá uma economia legal. Bom, você pega assim, alguém pegar estamos próximas aí ao final de ano de festas e férias. Então, você vai fazer um trecho de 1000 quilômetros, você andar com o pneu descalibrado, quanto vai acrescentar de consumo e de despesa a mais na sua viagem, você pode, como fala o nosso amigo, pegar um circo-tico. Outra coisa, pessoal, isso também, Henrique, aí você pode falar muito melhor do que eu, porque você é especialista nisso, isso também tem uma influência direta sobre o desempenho de todo o sistema da suspensão. Sim ou não? Sim, não há dúvida, porque quando eu ando com o pneu lá descalibrado, além de eu pegar e oferecer um consumo maior de combustível, que é o primeiro ataque que vai, eu vou ter um consumo maior, um percentual ainda mais de desgaste sobre o pneu, e fora isso, há um aspecto de segurança veicular, que nós temos lá o triângulo da segurança veicular, né?
que é a parte da suspensão, freio e pneu. Isso aí. Então a segurança veicular está em cima desse tripé, que é o triângulo da Fala de segurança. novo, irmão, o triângulo. O triângulo, eu tenho lá pneus, suspensão e freio. Esse é o triângulo da suspensão da segurança veicular, que são pontos fundamentais e muitas vezes uma boa revisão. Vamos voltar um pouquinho. Naquela revisão de 10 mil km, está próximo de trocar o óleo, então vá num centro especializado, mecânico da sua confiança. Não é uma troca só de pegar e baixar o fluido lá do caso do óleo, do motor e trocar aqueles filtros todos. Mas sim, o que é? Pegar uma lanterninha, um profissional, um mecânico experiente, com técnica. Experiência e técnica é uma coisa que deve ser aliada, andar paralelo e fazer uma inspeção visual naqueles itens que nós já pontuamos no início do nosso bate-papo. Perfeito. Outra coisa, pessoal, muito se fala, quando a gente fala de manutenção, sobre quais são as coisas que a gente pode olhar que vai te dizer, olha, opa, eu tenho aqui um problema na minha suspensão que se eu não corrigir, pode me dar uma falha muito grave. Quais são aqueles 2 itens que aí você me ensinou que alerta ao condutor, preciso levar o meu carro no centro automotivo para revisar a suspensão? Ou que podem dar essa dica para eles? Ele que me ensinou isso, tá, pessoal? Há 13 anos atrás. Só contribuir. 2 coisas que sempre a gente fala no bate-papo com os nossos mecânicos, né, os aplicadores, com os 2 motivos que traz um carro para verificação da suspensão. Os 2 itens. Primeiramente, barulho. Então, desde o motorista mais experiente ou menos experiente, ele tecnicamente não sabe a proporção daquele barulho. O que é aquele barulho? Se é uma coisa grave ou simples. Pode ser até grave, comprometer a segurança veicular e dele. Toda vez que há um comprometimento na segurança veicular, há um comprometimento daquele indivíduo que estão dentro do carro, fora os pedestres que estão na sua região, no tráfego que ele está. Então, isso é muito importante. E outra situação que traz o veículo a essa nossa situação de verificar a suspensão, estou lá andando numa curva normal, 80, 6, permitida lá pela via, na hora preciso de fazer um movimento brusco para desviar da direção do veículo. Quando eu faço esse desvio, o carro dá aquela balançada. Eu já chego lá, Eugênio, estava vindo aqui descendo, vindo de Vila Nova para cá para Vitória, fiz por algum motivo, perdi a atenção, fiz 2 coisas, o carro balançou. Pode verificar os amortecedores, desde o motorista mais experiente ao menos experiente, todos. Então, uma dica, mecânicos e aplicadores, ouçam os seus clientes, ok? Exato. Então, o motorista mais experiente, todos têm a percepção e a clareza do conhecimento do automóvel dele. Então, repetindo, quais os 2 motivos que trazem um carro à oficina para verificar a suspensão? Perca de estabilidade e barulho, pessoal. São indicativos para quem não conhece nada de carro, para quem, poxa, eu quero aprender mais, eu quero ter mais cuidado com o meu carro, sei que eu fique tão dependente de tudo. Quando você começa a escutar barulhos diversos na sua suspensão e você começa a perder a estabilidade, seja em curva, seja num quebra-mola, isso já pode ser uma luz aí para você levar o seu carro até um profissional de sua confiança.